Vamos estudar. É o estudo panorâmico, né, irmãos? A gente não tem como se aprofundar muito, mas a ideia é que nós sejamos despertados para estudar mais a palavra de Deus, para conhecermos essas epístolas. E hoje nós vamos ver Filemon. Filemon e Colossenses. Por que Filemon e Colossenses, né? Essas cartas foram escritas no mesmo período, nos anos aproximadamente anos 60 e 62, e foram escritas na prisão de Paulo, prisão domiciliar, quando ele estava em Roma. Tá? São 4 epístolas que foram escritas na prisão. A gente chama de epístolas da prisão. Então, tem algo em comum. Outra, essas 2 epístolas, elas foram direcionadas à cidade de Colossos. Filemon era um homem rico, abastado, que vivia na cidade de Colossos, e também havia a igreja em Colossos, a igreja, os colossenses, né, que estavam passando por momentos bons. A igreja recebe elogios, mas também tinha algumas coisas a serem resolvidas. Então vamos lá, aqui só para citar as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu na prisão. Tá? Então essas 4 epístolas nós vamos ver outro dia, as outras de Filipenses, né, e Efésios também, mas hoje nós ficamos com Colossenses e Filemon. Filemon, contexto histórico, primeiro. Quem foi o autor? O apóstolo Paulo, como eu já falei. Tá? Destinatário Filemon. É uma epístola interessante porque Paulo escreve para uma pessoa, é uma epístola particular, mas que também ele fala para outras pessoas leem, porque existe algum ensinamento muito importante aqui. Personagem-chave, Onésimo, escravo convertido. Tá? Então, nós vamos ver a história de um escravo chamado Onésimo, que abandonou o seu senhor, né, que era o Filemon, e depois ele se converte. Tá? Então, vamos lá. Qual que é o propósito? Reconciliar Filemon e Onésimo, o propósito desta carta. Tá? Imagine que 2 pessoas haviam brigado, discutido no passado, mas que elas se convertem. Tá? E, de repente, uma vai olhar para a outra e vai, poxa, eu não gosto desse sujeito aqui, eu não gosto desse indivíduo, nós já brigamos no passado, mas em Cristo as pessoas são reconciliadas, nós vamos ver isso. Aí vem a estrutura, saudação, de costume, Paulo fazia a saudação nas cartas, ação de graças, pedido por Onésimo e a conclusão. Essa seria a estrutura de Filemon. Aí eu escrevi ali humor, você pensa, mas humor? Como assim humor? Nós estamos numa escola bíblica, né? E é interessante essa parte. Filemon é só uma carta, só um capítulo. E o apóstolo Paulo, ele sempre escreve com bastante seriedade, ele sempre levou a palavra de Deus muito a sério. Mas agora ele tinha que quebrar um pouquinho o clima tenso ali entre o Filemon, que era o dono do Onésimo, que era escravo. Então, o que acontece, né? Quando Paulo estava em Colossos, ele conversou com o Filemon, e Filemon tinha uma consideração muito grande pelo apóstolo Paulo. E agora, Paulo estava preso, tá, na sua casa, presídio, uma prisão domiciliar. E o que acontece? O Onésimo, que era o escravo, ele foge do Filemon. Ele foge, ele sai da cidade de Colossos e na sua fuga ele vai parar em Roma, provavelmente porque Roma era uma cidade grande e ficaria mais difícil de encontrá-lo. Tá? Mas olha o que Deus faz. Aí a gente vê a questão soberana de Deus na salvação, na transformação de vidas. E esse escravo Onésimo, ele tem um contato com a palavra de Deus e se converte.
Aí Onésimo vai conversar com Paulo na casa de Paulo, onde Paulo estava preso. E ele conta tudo o que aconteceu. Então Paulo manda ele voltar até Filemão, tá? Mas Paulo, ao mesmo tempo, ele pensa, o Filemão precisa receber Onésimo de volta. Por isso Paulo escreve essa carta. Mas para quebrar esse clima tenso, Paulo faz um trocadilho. Ele usa, pode abrir tua Bíblia lá em Filemão 1:11. Filemão 1:11. Aí a gente entende melhor. Filemão 1:11. Paulo está falando a respeito do Onésimo, está falando para o Filemão. Tá? Filemão 1:11, está escrito assim: antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Aqui está uma brincadeira que o apóstolo Paulo faz para quebrar esse clima tenso, porque Onésimo significa útil. Tá? Onésimo significa útil. Então o que Paulo fala? Que o útil, ou seja, aquele útil, ele era inútil para você. Agora ele se converteu, ele é útil para você e é útil para mim. É como se alguma palavra que alguém se chamasse honesto, mas fosse ladrão. E de repente você converte, você fala que ele que era desonesto, agora é honesto para você. Então ele faz essa brincadeira, ele quebra um pouco para quê? Para que o Filemão perceba que esse homem já não é mais aquele escravo fugitivo, e mais ainda, que provavelmente havia furtado alguma coisa do Filemão. Por que a gente pensa isso? Porque na carta o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte: se por acaso o Onésimo te deu algum prejuízo, se você teve algum prejuízo com ele, pode pôr na minha conta, que daí eu pago, mas receba ele. Então, irmãos, veja que o propósito de Paulo aqui é fazer essa reconciliação, tá? E aí o que o apóstolo Paulo faz? Escreve a carta e manda pelo Tíquico, que era também um mensageiro cristão, e pelo Onésimo. Os dois saem de Roma e vão levar as cartas. Quando eles vão levar a carta até o Filemão, que era um homem, eles levam também a carta à igreja de Colossos. Por isso nós vamos ver Filemão e Colossenses hoje. Elas têm algo em comum, vão para a mesma cidade e as mesmas pessoas estão levando essas cartas. Que versículo-chave? Filemão 1:5. Filemão é 1, sempre vai ser 1, só tem um capítulo, então do 15 ao 16. Pode abrir tua Bíblia, por favor? Eu acho que já você deixou aberto aí, né? (15 e 16). Talvez, falando a respeito do Onésimo para Filemão, talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Olha o que ele está escrevendo. Aqui vem um exemplo para nós de que nós não podemos julgar uma pessoa que nós conhecemos lá 3 anos atrás, 2 anos, 1 ano. De repente, uma pessoa que você não gostava, você não tinha muita simpatia por ela, você não gostava muito dessa pessoa. Pode ser que alguém tenha falado algo que você não gostou, talvez algum desentendimento familiar. E você, hoje, em Cristo, você de repente descobre que aquela pessoa vai se aproximar de você. E você tem um certo repúdio, você não quer porque aquela pessoa te ofendeu, aquela pessoa falou coisas que você não gostava. Mas nós sempre temos que lembrar, irmãos, que Jesus Cristo, ele é o Salvador. E ele transforma pessoas. Então aquela pessoa que no passado para você era uma pessoa ruim, uma pessoa que você não queria se aproximar, de repente hoje ela é uma pessoa que serve a Jesus como você.
E aí nós sentamos juntos, na mesma igreja, no mesmo local, e cultuamos o nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é uma lição que o apóstolo Paulo está dando através dessa carta. Não existe inimizade para quem está em Cristo. E não existe classe social também. Filemon era senhor, era um homem rico. Onésimo era escravo. Agora ele fala, receba ele. Não mais como um escravo, mas principalmente agora como um irmão em Cristo. Isso é muito, muito bonito, né? Algo assim fantástico que a gente vê, essa restauração, essa reconciliação de pessoas através do Evangelho. Como, né, é muito pequeno, um capítulo só, aí nós já vamos para Colossenses. E Colossenses, irmãos, você já leu Colossenses, amém? Já. Se não, leia, são poucos capítulos ali. É uma carta bem curtinha e que é muito boa de se ler e nos traz muitas informações. Tá? Então, Colossenses. Vamos lá no início de Colossenses. Saudação, capítulo 1, versículo 1 e 2. Faz saudação, né? Paulo, lá no capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Então, logo no início da carta já fica claro, né, quem está escrevendo, o apóstolo Paulo, e o Timóteo estava junto com ele, e ele está escrevendo para a igreja de Colossos. Tá? E aqui eu faço uma pequena pausa, mas também está dentro do estudo, né? Esse homem, John MacArthur, morreu, foi na terça-feira, eu acho, dessa semana, e um pastor norte-americano, teólogo, e nos deixou. Mas Deus usou esse homem e ele escreveu tem tantos materiais, tantos livros, comentários bíblicos. Eu acho que tem gente aqui que tem até uma Bíblia, escrito Bíblia MacArthur, né? Então foi esse, então foi esse pastor, né? Tem material de teologia muito bom, e ele escreveu o seguinte, eu acho que tem bastante a ver com o que nós vamos estudar hoje. A fonte da verdade não é Deus me disse, Deus falou comigo, eu senti isso, eu senti aquilo. A fonte deve ser o que a Bíblia diz. Ou seja, nós não vivemos por sentimentos. Nós não vivemos de tradições. Embora sempre na igreja exista alguma tradição, se ela for bíblica, ela é verdadeira. Se ela não for bíblica, ela é falsa. Então nós temos que prestar muita atenção no que nós aprendemos, em quem está ensinando, se o que está sendo ensinado na igreja, ela realmente está de acordo com as Escrituras. Se não está, ou você questiona, né, depois da aula, ou depois do culto, ou no outro dia, pode questionar. Mas, escuta, eu não entendi o que foi explicado, parece que está fora da palavra de Deus. Por quê? Nós queremos sempre instruir a igreja de acordo com as Escrituras. E temos a liberdade, se tivermos alguma dúvida, de levantar a mão e perguntar. Não tem problema, nós não temos problema quanto a isso. Pelo contrário, é muito bom que você estude a palavra de Deus, e quando você estuda, isso gera dúvida em você, e você vai estudar mais ainda. Então, isso é bom, é saudável para a igreja. Mas nós não vivemos de Deus me disse ou Deus me falou. Talvez alguém já chegou um dia para você, num outro lugar, e falou, olha, Deus está falando para mim que é para você fazer tal coisa e tal coisa. E aí você olha para a pessoa e pode falar com toda certeza para ela, fala com todo o amor, né? Fala, tá bom, irmão ou irmã, mas qual é o livro? Qual é o capítulo e qual o versículo que Deus falou? Existem denominações religiosas que estão sofrendo bastante por causa disso. Deus me disse, eu vou profetizar. Tem gente que até cobra. Eu descobri que aqui em Foz do Iguaçu tinha uma mulher lá, no Jardim São Paulo, que cobrava consulta. Então você queria uma profecia,
e você ia até lá. Na época ela estava cobrando 20, né? Acho que hoje já deve estar uns R$ 50. E aí você vai ouvir o que você gostaria de ouvir. Tá? Mas a palavra de Deus, ela fala o que a gente quer ouvir, nós amamos ouvir sobre Cristo, mas, às vezes, a palavra de Deus fala coisas que nós não queremos ouvir. Tá? Mas ela é a palavra de Deus. E se Deus achar por bem puxar nossa orelha, nos corrigir, que Ele o faça para o bem da sua igreja, para a glória dEle. Tá? Então, hoje nós vamos, em Colossenses, nós vamos ver algumas coisas bem interessantes. Tá? Então, Colossenses, contexto histórico. Autor apóstolo Paulo, igreja fundada por Epáfras. Problemas, heresias e sincretismo religioso. Aí você fala, mas já existia isso, irmão? Sempre existiu. Sempre existiu. Sempre a igreja passou por problemas de falsos mestres ensinando coisas erradas para o povo de Deus. É por isso que nós precisamos ter a Bíblia na mão. Vamos lá. Primeiro, alguém já viu falar disso aqui? Solas, 5 solas da reforma. Já ouviram? Quem já ouviu? Viu? Ah, opa, que bom, tem bastante gente. Teve um dia que eu estava vendo um programa de uma denominação religiosa que não concorda com essas coisas, estava falando, sola é coisa do sapato e tal, gente que não conhece a história, né? E aí até brinca com isso. Tudo bem, não tem problema de brincar, mas é importante a gente conhecer isso. Tá? Então, esse é um sistema teológico, uma instrução teológica que não foi um teólogo que fez, ou surgiu da noite para o dia. Depois de vários teólogos ensinarem sobre salvação e tal, foi sendo consolidado os 5 solas. Tá? E isto é uma verdade que nos ajuda bastante. Né? Então, primeiro, sola a Escritura, somente a Escritura. A Escritura é suficiente. Por isso eu estava falando que ninguém chega para você, Deus me disse, Deus me falou, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Tá? Nada disso, somente a Escritura. Os ensinamentos devem estar de acordo com a Escritura Sagrada. E em Colossenses, acho que isso vai ficar bem claro. Somente a fé para a salvação. Se alguém falar para você, você crê em Jesus? Creio. Mas com esse cabelo? Com essa roupa? Não. Onde é que está escrito? Onde eu fui pregar numa igreja, e um senhor chegou e falou para mim, mas você está errado. Eu falei, puxa, o que será que eu falei de errado, né? Aí ele falou, você está errado porque você usa camisa de manga curta. E tem que usar camisa de manga comprida. Isso aconteceu, irmãos, não é brincadeira. Eu falei, tá, mas eu estou em Foz do Iguaçu, calor de 40 graus. Como assim? Usar? Não, mas tem que usar. Tá, eu falei, posso fazer. Então faz o seguinte, abre a Bíblia e mostra onde está escrito isso. Aí uso, no outro culto já venho com a camisa de manga comprida que você quer que eu use. Tá? Então a nossa fé, ela não é baseada no que eu acho, mas ela é baseada nas Escrituras. Tá? Então que ninguém invente coisa. E ninguém invente coisa. Então nós precisamos ter essa visão. Então fé, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Evangelho. A minha salvação é gratuita por meio do quê? Da fé. Não por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Então nós vamos ver, vamos ter esse ensinamento também. É interessante que aparece em Colossenses, fica bem claro, né? Sola gratia, somente a graça de Deus. A minha graça te basta, pronto. Tá? É a graça de Deus. Por mais que nós possamos passar dificuldade, mas nós cremos que a nossa salvação é gratuita, um favor não merecido. E às vezes a gente vê alguns absurdos, né? Você, para ser salvo, você precisa sim crer, você vai ser salvo pela graça, pelo favor não merecido, mas você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer isso, aquilo e aquele outro. Aí já não é graça. Nós cremos numa graça absoluta de Deus. O que é essa graça absoluta? Eu não preciso fazer nada. Jesus já fez tudo o que precisava ser feito na cruz. Eu não sou salvo pelas minhas obras. Eu sou salvo pela obra de Cristo na cruz do Calvário. É assim que funciona.
É claro que nós temos obrigações, mas nós vamos falar sobre isso, mas a minha salvação não depende da minha santidade, não depende das minhas obras. A minha salvação depende do que Cristo fez na cruz. Não se assuste, daqui a pouco eu vou explicar melhor. Somente Cristo. Esse é o que aparece mais evidente nessa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ele vai falar muito de Cristo. Você quer uma carta cristológica, uma carta que fale quem é Cristo, leia Colossenses. E hoje, as igrejas estão carentes de saber a respeito da pessoa de Cristo. Então, Paulo deixa muito claro quem é Jesus. Ele deixa tão claro, irmãos, tão claro quem é Jesus, que alguns críticos, os críticos, a gente não considera muito esses críticos, e eles duvidam até, eles estavam tentando desacreditar que foi o apóstolo Paulo que escreveu Colossenses. Por quê? Porque a cristologia de Colossenses, ou seja, o que fala a respeito de Cristo, é tão elevado, é tão profundo, que os críticos achavam que nos anos 60 depois de Cristo, isso não era possível ainda. Alguém não podia se ter esse entendimento que o apóstolo Paulo teve. Seria muita teologia, muito profunda para a época. Mas eles esquecem, e nós nunca podemos esquecer, que a Bíblia ela é inspirada por quem? Pelo Espírito Santo, que sabe todas as coisas, que revela o profundo escondido, que age em nosso coração, e que ele agiu no apóstolo Paulo para que ele escrevesse essas verdades. E só lhe deu glória somente a Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Se nós temos algum bem, é porque nós recebemos de Deus. Se nós temos algo de bom, é porque nós recebemos do Senhor. Calvino, ele falava uma frase que eu gostava bastante, gosto. Ele dizia o seguinte: tudo que eu fizer de bom, e eu falar de bom, foi Deus. Mas tudo que eu fizer de errado, foi eu mesmo. E é assim, o que vem de bom vem do Senhor. Então, que a glória seja sempre para Deus. A glória na salvação é para Deus. Nós não acreditamos em glória humana, em intercessores humanos, não. Nós acreditamos que Deus é que age. Quando eu falo em intercessores humanos, eu falo dos mortos, Mas nós podemos interceder em oração. É bíblico isso, que você ore e que você interceda. Propósito: exaltar a supremacia de Cristo. Propósito do apóstolo Paulo. Combater heresias e ensinar a vida cristã na prática. Veja que carta maravilhosa, Então, 3 pontos principais aqui: exaltar a supremacia de Cristo, combater heresias e ensinar a vida cristã. Vamos lá. Por favor, abra a palavra de novo. Lá no capítulo 1. Quatro. E 5. Colossenses 1, 4 e 5. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho. 6. Que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Paulo dá um elogio à igreja. Ele fala que eles estão crescendo, depois ele vai falar que eles estão vivendo em amor, ele vai falar dos bens, de tudo que é de bom que está acontecendo na igreja. É comum também o apóstolo Paulo fazer isso, e toda a igreja tem suas virtudes, Então ele fala na saudação, depois ele fala que ele orou por eles, para que eles ficassem firmes,
é a supremacia de Cristo. Tá? Então, primeira saudação ali nós já falamos, damos sempre graças a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo e tal. E aí nós vamos ver a supremacia de Cristo. Irmãos, nada melhor para combater um falso ensino, uma falsa doutrina, ou vários falsos ensinos, é Cristo. Cristo é a resposta de Deus para nós. Cristo é tudo para nós. Então, se você tem alguma dúvida, se alguém fala algo que você acha estranho, vai para Cristo. Vai para os ensinamentos de Cristo e com certeza as coisas vão se esclarecer. Então vai lá, ó, pode vir no 1:15. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar sobre Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu já vi um sacerdote de uma instituição religiosa querendo provar que eu posso usar imagem e até me ajoelhar diante da imagem, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Veja que distorção, né? Que absurdo. Quando alguém quer ensinar uma mentira, ele vai buscar até na palavra de Deus, mas ele vai precisar distorcer, né? Marcos Granconato ele fala que tem que dar algumas cambalhotas, né, para você acreditar nisso e para você ensinar isso, porque não é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando a respeito de Jesus, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele está dizendo que nós não podíamos ver Deus. Porém, quando Jesus veio como homem, todos puderam vê-lo. E Jesus hoje, como Jesus está, hein? Onde Jesus está? Vamos, me ajuda aí. Oi? No céu, à direita de Deus Pai. Tá? O que ele está fazendo lá? Intercedendo. Tá? E ele está em espírito ou com corpo? Hã? Com corpo? É, com corpo. Exatamente. Um corpo indestrutível, incorruptível. Irmãos, nós precisamos entender que, desde o momento que Jesus Cristo se fez homem, e ele morreu e ele ressuscitou com um corpo glorificado, indestrutível, um corpo que é para sempre. E ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então, se nós pudéssemos ver Jesus hoje, nós o veríamos glorioso, corpo glorificado, e nós teremos essa oportunidade de vê-lo. Tá? Nós não queremos ser salvos para não pagar mais aluguel, não pagar mais conta de água e de luz, não. Nós queremos ser salvos para ver Jesus, para estar com Jesus eternamente. E é dessa forma que Jesus está. Como ele subiu, ele irá voltar e nós o veremos. Então, vamos ver o que é isso. O que significa Deus invisível? Tá? Indica a representação exata de Deus. A representação exata e manifestação visível de Deus. Por que Paulo está escrevendo isso? Porque ele está falando isso aos Colossenses? Porque existia algum grupo, talvez o início do gnosticismo, dizendo que Jesus Cristo não era Deus. Ele não podia ser Deus. Outros diziam que se Jesus fosse Deus, então ele não podia ter um corpo. Porque a matéria é ruim, tá? A matéria é má, e o corpo é mau. Então Jesus não poderia ter um corpo. Mas essa ideia é errada. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Jesus veio com um corpo puro, não pecou, e ele está com um corpo puro, sem pecado, e vive eternamente. E ele é a imagem, a expressão de Deus. Se Jesus é a imagem visível de Deus, ele é Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. Esse grupinho que anda aos domingos nos portões, eles não consideram que Jesus é Deus. Um dia uma pessoa falou, nossa, que bonito, eles pregam o evangelho. Não, eles não pregam o evangelho, saem por aí pregando mentira.
E nós queremos pregar a verdade com base nas Escrituras. Jesus é Deus. E pronto. Só por esse versículo a gente já tem essa ideia muito clara de que Jesus é Deus. E aí Paulo escreve que ele é o primogênito. Que ideia que te dá de primogênito? Aqui é um pouquinho complicado. Primeiro, primogênito seria o primeiro filho, mas calma aí. Será que Jesus foi criado? Não. Jesus é eternamente. Nós já vamos ver, Paulo vai explicar. Essa ideia aqui de primogênito, quando Paulo escreve primogênito, não é a ideia de primeiro filho aqui. A Bíblia traz uma outra ideia, tá? Que é uma ideia de posição, autoridade. Primogênito aqui seria o mais alto, mais elevado, o dono de tudo, e não se referindo ao primeiro filho. Tá? Até porque Jesus é o unigênito de Deus quando se trata de filiação, é o único filho. Tá? Então aqui o apóstolo Paulo ele quis deixar claro que Jesus Cristo é o mais alto, a mais alta posição, tá? Porque ele é Deus. Aí ele continua no versículo 16. Pois nele foram o quê? Criadas todas as coisas. Você lembra do Evangelho de João, logo no início? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Tá? E por meio dele todas as coisas foram criadas. Irmãos, se Jesus não é Deus, como estavam falando lá, e hoje ainda existem algumas seitas querendo provar que Jesus não é Deus, então ele não poderia ter criado. Só existe um Criador, que é Deus. Está escrito aqui que Jesus criou, por meio dele foram criadas todas as coisas. Nós, tudo que existe, os seres menores, microscópicos, tudo foi criado por ele. Tudo, tudo. Então vamos lá. Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Existia culto a anjos na cidade de Colossos. Eles estavam querendo dizer, alguns mestres falsos queriam dizer que os anjos eram intercessores e que eram superiores ao próprio Jesus Cristo. E aí ele mostra o seguinte, eles não viam anjos, então anjos, criaturas invisíveis. Então ele diz o seguinte, Jesus criou os anjos. Jesus criou as coisas invisíveis. Ele criou tudo. Normalmente a gente pensa criação, né? Nós somos muito limitados àquilo que a gente vê. Mas ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Mundo espiritual, tudo foi criado por meio de Jesus Cristo. Paulo não quer deixar dúvida nenhuma. Ele não quer deixar dúvida. Ele mostra Jesus como Criador. Então, quando alguém quer dizer que Jesus não é Deus, aqui, ele é o Criador de todas as coisas. Aí tronos, aqui tronos, soberanias, são posições elevadas. Autoridade, tudo foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós observamos, tudo foi criado pelo Senhor. Teve um dia eu estava numa fazenda, eu trabalho na área florestal, eu estava lá numa fazenda, numa cidade chamada Adrianópolis, e aí numa fazenda tinha um homem muito simples, mas muito teimoso também. E ele plantou florestas e tal, ele tinha algumas roças de milho, e aí os macacos iam roubar o milho dele. Na verdade, para nós é roubar, né? Para o macaco simplesmente é pegar. E aí ele falou para mim, ele falou, eu vou te falar uma coisa. O diabo criou o macaco. Falei, não, o diabo não criou nada. O único que tem poder de criar é Deus. Eu falei, não, Deus criou outras coisas, mas o diabo criou o macaco. Então ele é teimoso, né? É quando a pessoa não acredita nas escrituras que é difícil você discutir, né? Como que o diabo vai criar alguma coisa? O diabo não criou nada. Tá? A palavra só fala que o diabo é o pai da mentira, né?
Então, ele é bom nisso. Então, Deus criou todas as coisas, por intermédio de Jesus Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo, 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 tudo. Veja quem é esse Jesus que deixou o seu trono de glória e se fez homem. Ele se rebaixou à condição de homem para morrer numa cruz e nos salvar. Aqui Paulo deixa bem claro quem é o Senhor. Tá? Então, por meio dele para ele. E, mais ainda, deixa eu ver se... Ele é antes de todas as coisas. Veja, tudo foi criado para ele, por meio dele. Ele é o Senhor de tudo. E ele é antes de todas as coisas. Isso aqui causava morte. E queriam matar Jesus por causa disso. Você lembra quando Jesus disse, antes que Moisés fosse, eu sou. Blasfêmia, blasfêmia, matem Jesus. Jesus estava falando isso aqui. Ele é eterno. Ele é Deus, ele vive para todo o sempre. Os ateus, bom, nem vou falar, nem devia falar em ateus, né? É totalmente irracional ser ateu, ilógico. Mas existe uma pergunta clássica, hoje tem muito jovem, né, de internet, assim, ateu de internet, eles nem são ateus, mas eles gostam de falar que são ateus. Se sentem inteligentes por causa disso e tal. Jovens e velhos também. Mas aí existe uma pergunta. Vamos supor que não exista Deus. Então, tudo que existe poderia não existir. Certo? Então, por que existe? Se não existe Deus, o que nós vemos, tudo, poderia não existir. Não existe nada, não existe Deus, não existe matéria, não existe nada. Mas então, por que existe? Deve ter uma causa para isso. Por isso é irracional, ilógico, alguém dizer, eu sou ateu. Como? E a causa? Tudo que aconteceu, então, tudo que existe, não tem uma causa para existir. Totalmente irracional. Nós acreditamos que existe um Deus que criou todas as coisas. Tudo foi feito, tudo foi criado por Ele. E nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. O que significa subsistir? Subsistir significa estar unido, estar junto, estar vivendo, existir, ser sustentado. Então Jesus, ele é o Criador e ele sustenta todas as coisas. Se Jesus mandar que pare, tudo para. Eu falei dos seres que a gente não vê, seres microscópicos, que na época que a Bíblia foi escrita nem se imaginava que existiam bactérias, vírus e tudo mais. E nós hoje sabemos que existe, mas tudo foi criado por Deus. As menores coisas até as maiores, as visíveis e invisíveis. E Ele sustenta tudo. Ele sustenta você, Ele me sustenta. Ele sustenta os animais, as formigas, tudo é sustentado pelo Senhor. Nele tudo subsiste. Por isso que Jesus, nos evangelhos, ele fala, não andem preocupados com coisa alguma. Não fiquem preocupados. Os passarinhos têm comida, os lírios se vestem bem. Imagine vocês que são filhos de Deus. Então nós estamos sendo mantidos pelo Senhor. E essa fé que você tem, não é você que sustenta a tua fé. A nossa fé é sustentada, é mantida pelo Senhor também. Quando nós cremos no Evangelho, essa fé veio de Deus, o arrependimento veio do Senhor. Aí você fala, mas e eu? Eu já falei numa outra aula que eu dei aqui, mas e eu? Com o que eu entro? Você não, com nada. Como disse o irmão aquele dia, só o pecado. A gente é pecador, falho. Não nos voltamos naturalmente para Deus que criou todas as coisas até que o Senhor nos chame com o seu poder. E aí nós nos voltamos para Ele. Então, nele tudo subsiste. Nada é por acaso. Tudo, todas as coisas.
Ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, e ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. E que ninguém tente usurpar isso do Senhor. Nós somos seres falíveis. Todos nós podemos errar, falhar a qualquer momento, mas o Senhor não falha, e Ele é o dono da igreja. E é por isso que a igreja, ela existe até os dias de hoje. A igreja foi perseguida, torturada, até hoje é perseguida em vários locais do mundo. Bíblias já foram queimadas, igrejas foram queimadas, pessoas foram queimadas por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele estava preso por causa do Evangelho. E até hoje, o Evangelho está sendo anunciado. Até hoje a igreja existe porque o Senhor é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Paulo está dizendo para aqueles colossenses que estavam com essas heresias, ele está dizendo, Jesus é o cabeça. Ele é o chefe da igreja, ele é o Senhor da igreja. Não os anjos, não esses falsos mestres, mas o Senhor. Aí vem as advertências, agora contra as heresias. Claro que Paulo estava falando de Cristo, como Senhor, como Criador, como Deus, combatendo os falsos ensinos da cidade de Colossos. E agora ele vai direto nas advertências contra as heresias. No capítulo 2, versículo 8 ao 10. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós só aceitamos aquilo que vem segundo Cristo, segundo a sua palavra. Então ele fala que ninguém tente vos enredar. Essa palavra aqui significa aprisionar, escravizar. Paulo estava preocupado com a liberdade que nós temos em Cristo. E aí eu já vi acontecer isso. Uma pessoa toda feliz, porque creu em Jesus, porque foi alcançada por Jesus. E ela vai contar para outra pessoa que se diz crente. E ela toda animada, não, agora sim. Mas na qual igreja? Ah, foi lá. Mas vai continuar usando isso? Mas você é crente falando desse jeito? Pessoa tentando escravizar. E vejam que as seitas, né, nós vamos estudar um dia sobre seitas e heresias, mas as seitas, elas escravizam as pessoas. Aquela pessoa fica presa a alguém ou a uma instituição religiosa. Ela não está com Cristo. E aí é ensinado que se aquela pessoa sair daquele meio, ela vai para o inferno, ela vai sofrer as consequências. Sendo que a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos estar presos a vãs filosofias, a falsos ensinos. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos dar ouvidos para quem quer nos escravizar. Nós temos uma liberdade muito grande em Cristo. Liberdade no Senhor. Daqui a pouco nós vamos ver, o apóstolo Paulo vai continuar, irmãos, ele não vai ficar por aí. De repente alguém fala, ufa, eu posso fazer o que eu quiser. Não, você não pode. Daqui a pouco nós vamos ver. Tem coisas que não glorificam a Deus. Tem coisas que não exaltam a Deus, e aí nós não podemos fazer. Tá? Então, ele está dizendo mais uma vez, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele combate, usando Cristo mais uma vez. Nele habita toda a plenitude, ou seja, Jesus Cristo é Deus completo, é Senhor completo. É dele que nós precisamos. Também nele vocês receberam a plenitude. Vocês receberam a plenitude, salvação completa. Em Jesus nós recebemos o Espírito Santo de Deus que nos leva à fé, que nos leva a crer no Senhor. Então nós estamos completos. Ele estava dizendo, não precisa mais nada. Se você já creu em Jesus, não precisa mais nada. Eu sou de uma época, quando eu me converti, estava se pregando muito sobre maldição hereditária. Eu era novo na fé, eu comecei a acreditar. Eu falei, puxa vida,
Eu creio em Jesus, mas eu vou ter que fazer uma oração de quebra de maldição. Ah, não, mas você fez a oração, mas você esqueceu de confessar que o teu tataravô, ele era idólatra, então por isso você vai sofrer. Ah, não, então calma aí, deixa eu ir lá confessar, meu tataravô era tal coisa. É absurdo. Então, se eu esquecer de confessar algum pecado, eu não vou ser salvo, vou continuar na maldição. Irmãos, está escrito em Gálatas 3,13 que ele levou sobre si todas as nossas maldições. Nós não devemos nada. Estamos completos em Jesus Cristo. Sabe, tira toda a culpa. Tem gente que você por culpa. Não, calma e pensa no que você fez de errado. Isso é coisa de Satanás. É coisa do diabo acusar no cristão. O cristão já está em Cristo, mas fica aquela coisa, acho que a minha vida não está indo tão bem, não está indo para frente, porque lá no passado eu cometi tal coisa. Irmãos, a partir do momento que você creu em Cristo, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, você está limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Completo. Tá? Corpo, tá? Toda a plenitude de divindade, e também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele manda em tudo, em todos os poderes que existem. Ele é Senhor. Olha só, conforme a tradição dos homens, porque algumas pessoas recebem visão e tudo mais, e aí começam a falar coisa, mas vamos em frente. Aqui, um quadro do que estava acontecendo, mais ou menos o que estava acontecendo na cidade de Colossos. Então, algumas heresias. Primeiro, legalismo e ascetismo. O que é o legalismo? O legalismo é alguém tentar ensinar para você que para você ser salvo, você precisa cumprir a lei ou parte da lei. Por exemplo, você é cristão? Sou. Você é salvo? Sou. Mas você toma café? Tomo bastante café. Inferno. Você é salvo? Sou. Mas você come carne de porco, né? Aquele leite pururuca lá, aquele negócio. Como? É bom? Inferno. Ou seja, qual é o valor que tem a morte de Jesus Cristo em minha vida? Se eu preciso cumprir leis, tá? Então, por isso, o legalismo não é a graça absoluta, é a fé e mais alguma coisa. As seitas gostam muito de pôr isso. Uma pessoa me falou um dia que tinha uma seita que ia evangelizar ele, e logo no primeiro dia, ele recebeu eles em casa, e eles levaram um pacote de cevada. Falou, não toma mais café, agora só vai tomar cevada. Irmãos, eu sinto muito, mas eu estou no inferno por causa disso, então. Aí não ia ser o café da manhã. Irmãos, venham na escola bíblica, 9 horas tem a cevada da manhã. Né? O chá de camomila da manhã. Por quê? Porque alguém disse que tomar café é errado. Né? Então, cuidado. Claro que tudo que é excesso não é bom. Né? Então, e o ascetismo. O ascetismo, que é um ascetismo? É uma disciplina. Uma pessoa fala, não, eu vou usar tal tipo de roupa. Eu não vou usar maquiagem, eu não vou usar isso, não vou usar aquilo. Isso é uma disciplina. Eu não vou comer tal coisa. Eu conheci uma pessoa que ela falou que ia fazer um jejum, ela fez um jejum de doce, porque ela gostava de comer doce. Então, eu vou ficar 15 dias sem comer doce, para ver se Deus me dá alguma coisa, se Ele atende minha oração. Tá? Só que daí o que acontece? A pessoa, de repente, pela misericórdia de Deus, Deus não vai mudar o plano dele por causa da nossa pecaminosidade. De repente a pessoa recebeu algo de Deus, ela chega e testemunha e falou, irmãos, sabe por que eu recebi? Eu recebi porque eu fiquei 15 dias sem comer doce. E aí aquele irmão vai assim, puxa vida, eu vou ficar 15 dias sem comer doce. E aí outro pensa, eu vou ficar sem comer doce e vou deixar de tomar Coca-Cola, vou ser mais santo ainda. Isso não é exigido por Deus, são disciplinas, coisas que a pessoa pensa, eu vou orar de madrugada. Eu vou orar no monte. Tudo bem, quer fazer isso? Tranquilo, pode fazer. Mas que isso não seja uma imposição para a igreja. Que seja voluntário, se a pessoa quiser fazer. Não é por causa disso que Deus vai nos abençoar mais ou menos. Eu tenho que ler a Bíblia, tenho que ler 5 capítulos por dia. Não, você não tem que fazer isso. Você pode fazer isso, e isso é bom. Então nós não podemos exigir nada de ninguém. Então, o ascetismo é simplesmente uma disciplina. Inclusive, tem seitas que a pessoa pega aqueles... É tipo um açoite, eu esqueci o nome daquele negócio. E flagelo, né? E ela se bate, ela se corta toda por causa do pecado que está nela.
Aí você pode falar, não, mas Jesus falou que se teu olho direito fizer pecar, arranque teu olho. Irmãos, é claro que Jesus estava falando no sentido figurado. Senão o que ia ter de gente cega na igreja, sem olho direito. Jesus está falando no sentido figurado. Para de ver aquilo que não pode, é isso que ele está dizendo. Tá? Colossenses 2, 16, 17. Abre lá, por favor, a tua Bíblia. Colossenses 2. 16, 17. Olha o que está escrito aí. Eu falei que com o frio não tinha mais aqueles mosquitinhos que ficam pegando a orelha da gente, agora apareceu alguns aqui. Colossenses 2, 16, 17. Portanto, tá? Paulo está falando para a gente buscar as coisas dos céus, nós nascemos de novo e tal. E no 16 ele diz, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dias de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Olha o que ele está falando. O que foi falado na lei, tudo que foi falado na lei, era sombra do que viria, ou seja, sombra de Cristo, que é a revelação completa e total de Deus. Ele fala que ninguém vos domine, dizendo para você, não faça isso, não faça aquilo, não come isso, não é isso. Cristianismo não é uma cartilha de pode e não pode. Cristianismo é a graça de Deus revelada em Cristo, que nos dá uma liberdade, irmãos. E eu fico com pena quando eu vejo pessoas presas a uma seita. Pessoas que deveriam ter a liberdade em Cristo estão sendo escravizadas por quem acha que funciona daquele jeito. Então Paulo deixa bem claro que nós vivemos para Deus, para o Senhor. Aí vem o sincretismo e o misticismo. Sincretismo é o cristianismo com filosofias humanas e misticismo buscando experiências ou mediadores além de Cristo. Então, o sincretismo é mistura de religião. Uma mistura. Por exemplo, tem algumas instituições que na Páscoa, eles vão ver lá no Antigo Testamento, e eles assam um cordeiro, comem o cordeiro e ervas amargas e tal. Não precisa fazer isso. É mistura de religiões. E também aqui entra o misticismo, o ocultismo. Eles estavam buscando intercessão de anjos, intercessão de alguém que não fosse Cristo. Então Paulo está repreendendo isso. Aí ele fala isso em Colossenses 1, 15 ao 18. Vamos abrir a Bíblia lá de novo? 1, 15 ao 18. É o que nós já vimos, que ele é o quê? A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo combatendo aquelas pessoas que estavam buscando no ocultismo, e hoje acontece muito isso ainda, infelizmente. Um anjo chegou, eu vi anjo, culto a anjos, um anjo está aqui, eu estou vendo ele. Não, irmãos, calma. Jesus Cristo é suficiente para nós. Minimização da pessoa e obra de Cristo, é o que eles estavam fazendo também. Reduz a singularidade, a divindade e a suficiência de Cristo, igualando a outras entidades ou negando que sua obra seja completa para a salvação. Mais uma vez, repete ali 1:15 ao 18. Então havia uma negação de Cristo, de quem era Cristo. E hoje ainda muitas seitas fazem isso. Jesus é um profeta, Jesus é alguém que veio. Sim, ele tinha um espírito elevado, ele era muito bom, mas aí dizer que Jesus é Deus é muita coisa. Não, tudo bem, Jesus foi um cara muito bom,
mas aí ele ter morrido em meu lugar e eu acreditar que ele levou sobre si os meus pecados é muita coisa também, porque eu devo pagar pelo que eu fiz. Irmãos, existe muito discurso quando se quer negar as Escrituras. Paulo está dizendo para aquela cidade de Colossos e para nós, Jesus Cristo é suficiente. Ele intercede por nós. E eu posso falar abertamente com Deus. O véu rompeu-se de alto a baixo. Eu não preciso de intercessor, eu não preciso de um espírito intercedendo por mim, porque eu tenho Cristo intercedendo por mim. Se eu falar que uma outra pessoa intercede por mim, eu estou negando a Cristo. Se eu imaginar que um outro ser celestial pode estar intercedendo por mim, eu nego a Cristo. Por quê? Eu creio no Senhor, eu creio em Jesus, e a Bíblia me ensina que há um intercessor no céu, que é Jesus Cristo, e aqui no nosso meio, que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, somente Deus é intercessor. Ele nos liga a Ele mesmo. Precisamos entender isso e buscar isso também. Nunca pense que tua oração não subiu. Se você está orando em Cristo, claro que Deus está recebendo esta oração. Talvez Deus não faça o que você está querendo. Talvez Ele não faça o que você está pedindo. Mas Jesus Cristo continua intercedendo por nós. Ele está junto a Deus Pai, intercedendo pela sua igreja. Aí, eu digo, de repente uma pessoa fala, agora eu posso fazer tudo o que eu quero. De jeito nenhum. Nós não somos escravos do pecado, nós somos servos de Jesus Cristo. Então aqui vem agora, em Colossenses 3:9, Paulo ele fala algumas coisas interessantes, vida cristã prática, aqui não faça, para você não fazer. Tá? Então primeiro, portanto, façam morrer, façam morrer. Ou seja, sepulte, mate, assassine, o quê? O que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual. Não, comigo não tenho essa, está tudo tranquilo. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com o que a gente vê. A pessoa fala, não, quanto à imoralidade sexual, está tudo bem, eu não sou adúltero. Mas se você vê programas da televisão, com a tua família, com os teus filhos, pessoas em cenas que uma criança não pode ver, isso é imoralidade sexual. Se você vê nudez, tá? Nos teus aparelhos, isso é imoralidade sexual. A não ser que você seja médico, vai estudar o corpo humano lá, sei lá. Mas nós precisamos ter consciência das coisas. Nós não temos essa liberdade de nos prostituirmos, nós não temos a liberdade de atingir o meio da nossa família com coisas indecentes. Então, a moralidade sexual é tudo que envolve a sensualidade. Não, mas agora há pouco eu podia fazer tudo. Não, você não pode fazer tudo. Você precisa glorificar a Deus naquilo que você faz. E aqui não é moralidade, mas sim teologia, ensino. Nós não vamos deixar essas coisas para sermos salvos, nós deixamos essas coisas porque nós somos salvos. Nós somos da igreja do Senhor. O apóstolo Paulo falou, os santos da igreja de Colossos, os santos da igreja Itaipu, Batista Itaipu. Santo significa separado. Moralidade sexual, impureza de pensamentos, ações, maus desejos, tudo isso envolve impureza. Paixões, aqui seria um desejo ruim. É diferente, irmãos, quando a Bíblia fala da paixão de Cristo, em Atos dos Apóstolos, a paixão é outro termo, que significa sofrimento de Cristo, a morte de Cristo. Aqui a paixão são sentimentos, desejos desenfreados, descontrolados. É patológico, o termo é patos no grego, significa uma coisa ruim.
algo que seja mal para a tua alma, mal para a igreja. Maus desejos e avareza, que é a idolatria. Avareza, isso é um dos problemas sérios também. Sempre querendo mais. A gente sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. Nunca é suficiente. Tem 2 jovens cristãos namorando. Por que não casaram ainda? É que ainda falta isso, falta aquilo, falta aquele outro. Sempre querendo mais. Sempre querendo mais. Eu não era nem cristão quando eu me casei, mas quando eu chamei minha esposa para morar junto comigo, eu não tinha nada. E ela não tinha nada também. Só tinha uns calçados que ela tinha bastante que o pai dela comprava para ela. E vivemos bem. Estamos há 32 anos casados. Agora os casais modernos precisam de tanta coisa. Construa a vida juntos. Sabe, fuja da tentação. Fuja da tentação. Pastor, eu quero casar, mas ele sempre está me enrolando. Bom, aí vamos conversar, né? Irmãos, cristão age diferente. Cristão, ele se volta para Cristo e não para ele mesmo. Não estou dizendo que você não precisa ter nada. Precisa. É importante. Mas nós temos que ter cuidado com a avareza, aquela insatisfação. Nunca está bom, nunca está bom. Isso é avareza. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Ira. Essa ira aqui não é aquela ira momentânea do trânsito. Claro que está errado também. Se você costuma ficar xingando todo mundo no trânsito, está errado. Imagine, você não conhece todo mundo da igreja. Aí você está vindo para o culto e alguém fecha, você fala uns palavrão. De repente você está chegando e está vindo o carro daquela pessoa. Você, ai. Essa ira é uma ira, um rancor no coração. É algo que precisa ser tirado de lá. E Jesus Cristo tem o poder de tirar essa ira. Então Paulo está dizendo, não fiquem rancorosos. Não sejam rancorosos. Isso é em todo lugar, irmãos. Não é aqui. Eu já falei um dia aqui é fácil ser santo. É tão fácil. Eu estou aqui com o microfone na mão pregando, então eu estou, né, super santo aqui. Mas eu não sou. Eu tenho meus problemas. Você também. Olhando daqui, você está com uma cara assim, prestando atenção à palavra. Mas, irmãos, todos nós, estamos com o corpo mortal, sujeito ao pecado, corpo corruptível. Nenhum aqui escapa. Então, Paulo dá essa orientação para que a gente se corrija para a glória de Deus, para vivermos para o Senhor. Indignação. Aí a indignação, ela é algo momentâneo. Sabe, pessoa que reclama de tudo. Até na igreja. Tá bom. Irmãos, a Bíblia nos ensina a termos um espírito manso, humilde. Nem tudo na igreja vai funcionar como nós queremos que funcione. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Não, eu sou contra. Não, calma. E quando você é contra algo, seja manso e humilde de coração. Procure a liderança da igreja. Converse. Fale, se expresse. Nós somos cristãos, nunca esqueça disso. Na tua casa, você é um cristão, você é uma cristã. Nós não podemos nos esquecer. Eu sou salvo pela graça. Sim, mas você é salvo pela graça e glorifique a Deus, então, com o teu viver. É isso que a Bíblia está exigindo de nós. É o que a Bíblia exige de nós. Indignação, maldade. A pessoa que quer o mal. Que não pode ver a outra ter alguma coisa. Maldade.
sempre inventando coisas, né? Maquinando, a fofoca, algo tão destrutivo. Então nós precisamos refrear a nossa língua, nossos pensamentos. Temos esse cuidado. Blasfêmia. Blasfêmia é o xingar alguém, falar contra alguém, seja uma pessoa, nosso irmão, ou seja com Deus. Temos que cuidar disso. Linguagem obscena ao falar. Ele fala um palavrão, fala, não, mas é só, né, não tem problema. Aqui entra piadas sujas. Piadas imundas. Não tem problema a gente brincar, a gente rir, é muito gostoso isso. Mas, irmãos, às vezes a gente está até em família e alguém quer contar uma piada suja, nojenta. E nós precisamos sair fora. E mais ainda, nós precisamos evitar de que nós sejamos um contador de piada suja, imunda. Aqui envolve pornografia. Que o linguajar do cristão seja puro e santo. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha criatura. Mentira. Fala a verdade. Assuma teus erros. A mentira às vezes é uma fuga da realidade, né? Por causa do medo. Se você errar, fale, eu errei. Primeiro para Deus, depois com a pessoa que você errou, não tem problema. Isso vai te dar uma vida mais tranquila no Senhor. E aqui o façam como base teológica, sempre, irmão, sempre. Não com uma moralidade para você herdar o reino dos céus. Cristo é suficiente, mas agora você representa Cristo aqui na terra. Portanto, como eleitos de Deus. Né? Já uma pessoa falou, será que Deus me escolheu? Será que eu sou salvo ou não sou salvo? Prova você. Se você crê nas Escrituras e você está sujeito às Escrituras, e você crê verdadeiramente em Deus, e você ama a palavra de Deus, você ama as coisas de Deus, é porque você é uma pessoa salva. Né? Então, eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, mesmo misericórdia, cuidado uns com os outros. Quando um irmão errar, aprenda a perdoar, saiba perdoar. Bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Aqui vem aquela tranquilidade. Não revidar, compreender o outro. Veja o que o apóstolo Paulo está falando, depois de ele falar tanto sobre Cristo sendo Deus, agora ele nos orienta como nós vivemos em paz. Se esforce o máximo para você ter essa vida, descrita aqui, né? Bondade, de humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros. Irmãos, essa coisa de paciência, né? Tem gente que parece estar pronto para explodir. Nos casais acontece isso às vezes. O marido chega, amor, o que é? O que foi? O marido chegando do serviço, deu um problema lá, ou a mulher chegando do serviço, deu problema também, chega bravo em casa, chutando todo mundo. Isso não é um comportamento de um cristão. Não é. Aí você fala, mas ninguém é perfeito. Não, isso é uma verdade. Por isso que está escrito aqui as orientações, porque nós não somos perfeitos, é para que a gente possa se esforçar para glorificar ao Senhor. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também. Eu não consigo perdoar. Deus conseguiu perdoar você, apesar do que você fez. Deus perdoou você em Jesus Cristo. Como assim não consigo perdoar? É claro que às vezes a ofensa foi grande, mas Deus nos ensina a perdoar. Nós ofendemos o Criador de todas as coisas com o nosso pecado e Ele nos perdoa. Então, a exigência para o cristão é o perdão. Não importa quem seja, não importa o que aconteceu, não está escrito em detalhes. Simplesmente perdoe. Mandamento de Deus. E aqui encerrando, saudações finais. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. Tá? Paulo está pedindo para a igreja lembrar das algemas, da prisão dele, que a igreja ore por ele, que a igreja interceda por ele, e isto é bom e agradável. Versículo-chave, isso é para a gente levar para casa, levar no coração, pôr num imã na porta da geladeira, gravar mesmo. Tá?
que está escrito, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse é o nosso Jesus, o Senhor da nossa vida. Não precisamos de nada além de Cristo. Precisamos estar contentes, felizes em Jesus Cristo. Concluindo, voltando ali, como eu falei, das duas cartas, né? Filemão, o Evangelho transforma relacionamentos pessoais, se transforma mesmo. Pessoas que eram brigadas, agora elas amam a Cristo e são reconciliadas. Irmãos, aqui houve uma reconciliação, um pedido de reconciliação entre o Senhor, o dono do escravo e o escravo. Porque os dois eram de Cristo. A igreja que eu pastorei teve uma reconciliação, irmãos, acreditem se quiser. Uma reconciliação de sogra com genro. Aconteceu. Chegou primeiro uma mulher e uma adolescente de 12 anos na igreja. No outro domingo chegou o homem. E ele estava no meio da igreja assim, ele estava olhando. Terminou o culto, ele chegou a me procurar e falou, pastor, como é que eu faço parte dessa igreja? Eu falei, bom, se Deus agiu em teu coração e você quiser fazer parte da igreja, você vai fazer parte da igreja. Nunca mais ele saiu da igreja. Aí ele começou a frequentar. De repente, passado uns 3 meses, chegou uma senhora. Sentou, olhando, sentou junto com eles. E aí, no final do culto, ela falou, olha, pastor, eu vim conhecer essa igreja. Eu queria conhecer essa igreja, sabe por quê? Porque o meu genro, ele era terrível, ele era ruim, encrenqueiro, e ele mudou totalmente, ele trata bem a esposa agora, ele me trata bem, agora ele age diferente comigo. E aí ela foi batizada, e no dia do batismo ela falou para mim, era só isso que me faltava. E aí conversando com ele, ele falou, pastor, minha sogra era terrível. E ela mudou de vida agora, e aí os dois estavam vivendo bem. Irmãos, quando nós não temos Cristo, nada presta, tudo é ruim, tudo é difícil, mas quando nós estamos em Cristo, as coisas acontecem de uma forma maravilhosa. Por isso Paulo fala para o Filemão, receba ele agora como teu irmão em Cristo. Receba a pessoa que se converte como teu irmão em Cristo, é isso, essa é a mensagem de Filemão. Colossenses, a centralidade de Cristo protege contra falsas doutrinas, acho que martelei bem nisso. Cristo é suficiente para nós que somos cristãos, não precisamos de mais nada. Para eu ser feliz, irmãos, para eu ser satisfeito, eu não preciso ter bênção financeira, eu não preciso, pasmem vocês, nem saúde, eu não preciso uma família, não. Eu tenho Cristo, eu tenho tudo. E a gente fala, eu sou tão sozinho. Se apegue em Cristo, você não está sozinho, você tem tudo o que você precisa. E por último, viva reconciliado, enraizado, firmado em Jesus Cristo. A palavra de Deus não é para te encher de proibições, para fazer de você uma pessoa infeliz, não, pelo contrário, a palavra de Deus é para libertar você. A palavra de Deus é para te dar alegria em viver, é para te dar felicidade nos relacionamentos e principalmente no compromisso com o Senhor. E aí nós encerramos. E eu peço para vocês, 4 capítulos, dá uma lida. E aí você vai lembrar disso, vai entender melhor. Ler a Bíblia, irmãos, é muito bom, muito importante. Eu vou ler de capa a capa, é bom. É ótimo, excelente. Mas você pegar parte da Bíblia estudando e vendo o que realmente o escritor, o autor quis dizer e o que Deus está falando para você, isto é fundamental para o cristão, para que nós possamos ter vida com o Senhor. Amém? Nós vamos... Bom, só lembrando, né? Hoje ainda nós teremos o culto, hoje à noite, e nós esperamos você, aguardamos você, e é tão importante estarmos juntos para cultuar ao Senhor. Não é para a gente abandonar a igreja, pelo contrário, o pastor Léo exortou a igreja, irmãos, vamos estar juntos, vamos adorar a Deus juntos, não falta por qualquer coisa. Somente tiver um motivo muito especial, né, para você faltar um culto, mas do contrário, deveremos estar todos juntos adorando ao Senhor. Vamos.